meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, nossa aula de hoje é sobre literatura. Na semana passada eu expliquei para vocês gramática e agora a gente vai introduzir literatura aqui no segundo bimestre. Vamos lá! Eu poderia fazer essa leitura agora com vocês, mas como o vídeo ia ficar muito extenso, porque o poema que eu quero que vocês leiam é grande, eu vou gravar um áudio da minha leitura do poema, que possa ser que alguns compreendam melhor, certo? Essa leitura, e mando no grupo do WhatsApp, certo? Para o vídeo não ficar longo e os alunos se assustarem, ai que aula grande. E também quero que vocês não se assustem com o quadro. Na verdade, eu coloquei aqui tudo organizado para facilitar. Garanto que no término desse vídeo, no término dessa aula, todo mundo vai compreender tudo que está aqui. E já lembrando que eu vou sim mandar a foto do quadro no grupo também, para vocês darem aquele zoom e irem dando fazendo aquelas leituras para fixar o que eu expliquei e também resolver a atividadezinha que eu vou passar aqui nesse vídeo. Nós sabemos que a nossa aula de hoje é só meia hora. As atividades é só amanhã, terça-feira. Mas eu já vou deixar aqui algumas questões, eu quero que vocês respondam. Claro que não o prazo não é hoje, podem estar entregando aí no prazo que eu coloquei no plano, se eu não me engano ficou para quinta-feira, certo? Aqui vão ter duas questõezinhas, certo? Depois eu vou estar passando outro só para complementar, mas o que importa nessa semana é a resolução dessas duas questões aqui, é o que vai pesar mais, certo? Em termos de nota, em termos de participação de vocês, elas são mais importantes para o conteúdo. Vamos lá! O nosso capítulo de hoje é o 3 e tem como tema o texto literário. Bem breve. Você não pega uma notícia de jornal e lê do mesmo jeito que você lê uma obra literária. Isso é óbvio. Eu não leio uma reportagem da mesma forma que eu leio um poema. Por quê? São textos diferentes que requerem leituras diferentes. Tudo bem? E aí a gente vai iniciar aqui. Eu coloquei já aqui, ó, leitura, página 37 do poema Balada do Amor através das Idades. Você pode pausar o vídeo e ler agora, ou então quando terminar o vídeo e ler no fim. Você vai precisar de qualquer jeito da leitura desse poema. Eu vou cobrar, certo? Bora lá, rapidinho. O texto literário, como o nome já diz, literatura, ele vai tratar de ficção. Ele vai tratar de expressividade, ele vai tratar da subjetividade do autor, portanto, requer também a sua subjetividade para que você consiga compreender. Diferente de uma notícia que é um texto objetivo. O que tem de mais a entender? Fulano de tal foi assaltado tal hora tal. Fulano de tal matou, fulano de tal. O que tem de mais? Fulano matou, fulano roubou, pronto. Não tem nada de mais. É uma leitura objetiva, eu leio, entendo eu. O texto literário, não. Infelizmente ou felizmente, para alguns que gostam muito de literatura, você lê e você tem que entender um pouquinho mais além daquilo que está naquelas linhas, tem que entender as entrelinhas, tudo bem? Então vamos aqui rapidinho. Começo de conversa. A leitura do texto literário, ela tem uma linguagem diferente do texto científico, que é objetivo. Aqui não é objetivo. É uma linguagem polissêmica, e isso nós já vimos na aula passada o que é polissemia, vários sentidos. Então o texto vai ter vários significados. Basta você descobrir o significado, o real com que o autor pensou, e imaginou quando ele criou a obra, certo? E quando ele cria, ele já dá vários caminhos para o leitor seguir aquele que condiz com a personalidade, porque cada pessoa vai interpretar de uma maneira diferente, tudo bem? E aí, qual a diferença, do texto literário para qualquer outro texto? O texto literário, ele é
denso, ou seja, riquíssimo, pesado, cheio de informações ambíguas também, cheios de informações que ficam subentendidas, ou seja, não deixa claro. A gente tem que se virar quando a gente está lendo, de entender, e por isso requer bastante atenção. Provoca no sentido de que a gente fica reflexivo, a gente muda de vida depois de uma boa leitura, de uma excelente obra. Gera, claro, reflexão, e também você critica. Você fica revoltado e indignado. Você pode terminar de ler uma obra e não aceitar o fim daquele livro. Não aceito, não era para ter sido assim. E ele é bastante expressivo, porque o autor usa bastante seus sentimentos. E falar de sentimentos é falar do que é expressar, né, aquilo que está no interior. Então, já disse aqui, resumi basicamente. A segunda coisa que nós precisamos compreender a partir da leitura do texto literário: evitar 2 riscos. Primeiro risco que a gente tem que evitar: eu li um livro, só tem uma única interpretação. Essa interpretação, ela é legítima, é ela que o autor pensou também na hora da criação, e verdadeira. É errado. Porque se existem várias interpretações, eu interpretei de um jeito, ela não é única e verdadeira, né? Segundo erro que alguém pode cometer ao ler um texto literário, uma obra: nem 8, nem 81, nem 8, nem 80. Qualquer interpretação é válida. Mentira. A interpretação só é válida se ela bater com os elementos e as pistas que o autor quiser dar. Se o autor não deu pista, não projetou, então você não pode seguir um raciocínio, uma imaginação diferente daquela que o autor teve o propósito no ato da criação, mais uma vez falando isso. Então, o autor ele tem que dar elementos e ele dá sim as possibilidades de leitura. Você inicia, era uma vez. No decorrer da história, você vai seguir o caminho, de acordo com a possibilidade que o autor vai lhe dando. Lembrando que você não pode estar aquém e nem além do autor. Tem que ter o limite, certo? O equilíbrio, tudo bem? Para você não se perder. O que nós estamos falando? Tanto sim, e é o tema da aula, mas o que vai ajudar isso na minha vida? Quando nós resolvermos questões, sejam questões do Enem, sejam questões de provas que eu vou cobrar de vocês, os alunos erram as questões por esses motivos aqui, não entendem. Às vezes a gente coloca só um trechozinho de uma obra e pede para o aluno compreender só aquele trechozinho. Ele erra. Por quê? Ou ele interpretou demais, erro por extrapolação, ou interpretou de menos, reduziu, né? Deveria ter entendido na média, ele não conseguiu compreender da maneira que era para compreender. Pois bem, existem sim má e incorreta. A leitura, ela pode ser feita da maneira errada. E eu também posso ter uma má leitura, fazer uma má leitura, certo? Não entender uma palavra, e aí isso já vai prejudicar um pouco o sentido. Ou então, eu estou lendo, estou pensando na morte do bezerro. Não vai gerar significado, né? Bem, vamos aqui ao terceiro ponto. 2 níveis de leitura. E aí essa minha setinha, ó, vai puxar pra cá, tá bom? Não vamos usar o 4. 3, sobe aqui, certo? Agora eu venho para esse lado para explicar essa parte para vocês. Quais são os 2 níveis de leitura de um texto literário? Aí você vai lembrar quando você vai à praia e olha o horizonte. Como que você olha o horizonte? Você olha o horizonte assim? Ou você olha o horizonte assim? Ninguém olha o horizonte ele é assim. Então, horizontal, para você não esquecer e nem confundir horizontal com vertical. Horizontal, vertical. 2 níveis de leitura. Leitura horizontal, observe o gesto da minha mão, é uma leitura superficial. Eu entendo o texto só pelo que está escrito.
Leitura vertical é uma leitura mais aprofundada. É uma leitura que você mergulha no sentido dela, certo? E detalhe importantíssimo, que a gente vai ver aqui, até coloquei. Qual a importância do nível 1? Que o nível principal, claro, é o horizontal. Qual é o meu contato direto com a obra? É com a superficialidade da obra. Que superfície é essa? Eu saber quem é o narrador, quem são os personagens, onde é que acontece, o tempo. São informações que vão me dando ali, que elas são informações básicas. Quais são esses nomes desses personagens? Eu tenho que saber disso para depois, né? Logo após eu identificar a coisa básica, eu ir para a coisa mais profunda. Detalhe importante, se eu não conseguir identificar o que é básico, é claro que eu já perdi a obra. Eu não vou conseguir identificar nunca o que está nas profundezas dessa obra literária. Então, a leitura horizontal, ela requer uma compreensão e são elementos imediatos e concretos, no caso, exemplo dos personagens. Sentido literal, ou seja, eu sei ao pé da letra o que tem ali no contexto. De cara, eu sei que é uma menina, um menino, é um rapaz, é uma família, o que é que está ali contando a história, de início. Isso é a superficialidade da obra. É o que o texto está dizendo, como eu coloquei aqui explicitamente. Agora vamos à leitura vertical, isso aqui, ó, vertical, profunda. É aquela leitura mais aprofundada, como eu já falei para vocês, aquela leitura mais densa, que você tem que ir assim com acuidade, ou seja, estar atento ao detalhe da coisa, tá certo? E uma das maiores dificuldades é porque ela é cheia de significados. Porque por trás a gente pode interpretar N coisas, só tem que ter cuidado para interpretar da maneira correta, tá certo? Podemos também interpretar o que eu quiser, não é assim, tudo bem? Então, para a gente finalizar essa parte, a gente tem um exemplo de leitura horizontal nesse poema aqui das baladas. O autor diz que o namorado é um pirata e que a namorada, ela é cristã. Acontece no século XX, a história, na Itália, mexe com o cinema, com o passado, com o futuro, com o presente. Bom, são elementos básicos que eu consigo identificar na leitura superficial. Quando eu vou me aprofundar, eu observo que ele quer transmitir um amor de todas as épocas. Um amor do passado que era trágico, quando não era correspondido, a pessoa morria, quando ou suicidava, como aconteceu com Romeu e Julieta. E aí ele também quer fazer uma crítica a esse amor que nós vimos hoje, né? Antigamente era um amor heróico e hoje como que é esse amor? Ele dá um passeio, né, nas histórias do amor, dos casais, de namorados. Então, agora para finalizar o nosso vídeo, eu deixei duas questões, vou explicar, prestem atenção. Já lemos o texto, ou se não lemos, né, vamos ler. O que é que você vai fazer? Você vai registrar a leitura vertical e horizontal do poema. Não entendi, professor. Você vai ler o poema, pronto, leu o poema. O que é que ele diz por cima? Tem o personagem tal, ele mora aqui, pronto. O que é que pinceladamente por cima eu consigo ver do poema? Leitura horizontal, que é aquela superficial, lembram, né, do horizonte? Pronto. E leitura vertical, agora eu quero saber o que é que está na entranha, no âmago deste poema, eu quero saber. Eu quero saber de vocês, não quero ouvir qualquer interpretação, quero interpretações baseadas nas possibilidades que o autor deu. Segunda questão, para encerrar de verdade, para ficar mara, a verdade, quero que vocês expliquem essa citação para mim, ó, explique, eu vou ler compassadamente. A verdade é que a minha atroz função não é resolver, e sim propor enigmas, fazer o leitor pensar e não pensar por ele. Quem disse essa frase foi um autor muito famoso, Drummond, em uma de suas crônicas, e eu achei fantástico. O que é que você
dizer. Pronto, é isso, galerinha. Vamos resolver essas duas questõezinhas. Vou estar postando mais. Vou estar colocando também as respostas da nossa atividade da semana passada, tá bom? Um forte abraço. Não há uma maneira única, legítima e verdadeira de compreender uma obra. Vou citar Dom Casmurro. Você só vai compreender se você tiver lido a obra, mas mesmo assim vai ficar notório. Por quê? Dom Casmurro é uma obra de Machado de Assis que, no fim, ele não deixa claro se Capitu traiu ou não Bentinho. Por que que ele não deixa claro? Porque exatamente ele quer deixar uma reflexão para o leitor. Qual a reflexão? Ele quer criticar, ele quer focar numa realidade em que há um marido ciumado ou ele quer focar no adultério. São dois problemas, o ciúme e o adultério. Há quem brigue que teve adultério, há quem brigue que houve apenas o ciúme. Então, a gente não pode focar em uma única interpretação. Nossa mente tem que estar aberta. O texto e o leitor. O texto, estrutura significante, só terá sentido com a interpretação do leitor. O leitor não é passivo, ele só recebe, mas também ele não vai receber uma obra pronta. Ele não vai receber, como diz o ditado, de mão beijada. Ele vai ter que tornar vivos os significados e parte da experiência leitora, né, que o leitor vai ter. Tudo bem?